Eu escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pede ao Espírito Santo pra levar até você, com minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também sabes ler. Glórias a Deus, que lhe dê graça para estar conduzindo este povo a conhecer a mais de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos ler o texto. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome deste Deus. Quero dizer para você que Deus já está na casa. Glórias a Deus. Quando falamos do livro de Efésios, nós estamos falando de coletividade. Nós estamos falando de um homem e a mulher inserido num corpo, numa coletividade. Amém? E é interessante nós atentarmos ao livro de Efésios, porque o texto escolhido para esta campanha é justamente um texto que está no último capítulo, e o último capítulo Paulo o separa para falar de armadura. Isto é muito interessante, porque antes da armadura, Paulo ele vai falar de posicionamento em Cristo. Ele vai falar de relacionamento entre irmãos, para depois entrar no tema armadura. Eu consigo então entender que Paulo está dizendo: antes que se ponha uma armadura, tem que se preparar o guerreiro. Não adianta nada uma armadura para um guerreiro despreparado. O livro de Efésios, ele faz uma certa ligação com Romanos, porque em Romanos vai se falar do indivíduo em Cristo. Agora, Efésios vai falar do posicionamento desse indivíduo em igreja. Ou seja, quem é você em Cristo? Quem que é a igreja do Senhor em Cristo? Quais são as bênçãos que o Senhor em Cristo preparou para você? Glórias a Deus. Sendo assim, eu quero fazer o que Deus manda eu fazer. Primeiro, falar do indivíduo, e depois inserir o indivíduo no contexto de Efésios. Para começarmos a conversar nesta noite, os irmãos se lembram quando o texto em Mateus ele fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E ao próximo como a ti mesmo. Então nesta noite eu quero começar a fazer uma pergunta para você, porque Deus me fez esta pergunta e eu quero fazer para você nesta noite. Não se sintam constrangidos, mas quando Deus fala amar ao próximo como a ti mesmo, qual é a sua referência? Deus perguntou: servo meu, para amar o teu próximo, qual é a base, qual é a referência que você está usando? Se você tiver um palpite, eu espero. São perguntas que Deus nos faz, as quais nós não nos atentamos ainda para a profundidade da palavra de Deus. Ora, para me amar ao próximo, a minha referência sou eu mesmo.
Se eu não quero prosperar espiritualmente, como que eu vou ter uma referência para amar o próximo se eu não estou valorizando nem a mim mesmo? Eu estou falando do guerreiro, não falei da coletividade ainda. Se eu não quero ser curado, se eu não quero aprender o Evangelho, se eu não quero seguir os passos de Cristo, como que eu vou ser uma pessoa, um guerreiro, que olhe para o meu próximo com olhos de amor? Então aqui, como em Efésios está dizendo de coletividade, não é verdade? Vocês concordam ou discordam ou não têm uma opinião? Glórias a Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, um texto muito conhecido. O vale de ossos secos. Quando o povo achava que estava bem, no seu cotidiano, Deus levantou um profeta para falar do eminente cativeiro. Aos olhos do povo estava tudo bem, até mesmo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas Deus, naquele cenário, Ele levanta um profeta e diz: não, de forma alguma, vocês estão fora do querer de Deus. Quando vem o cativeiro, olha, preste atenção. Quando o cativeiro vem, o povo que estava bem passa a estar em sofrimento. Mas o nosso Deus deixou de falar de cativeiro. Agora ele estava falando de... Este Deus é tremendo. Ele estava falando de restauração. Quando o povo estava em sofrimento, o nosso Deus já estava falando de restaurar. O que eu quero chamar a atenção aqui nesta noite é que nós, como guerreiros, precisamos entender que o nosso Deus está à frente de nós. Ou seja, aquilo que você está passando hoje, a mente de Deus já está à frente. Hoje você está sofrendo, mas Ele já está preparando a sua restauração. Então, quando Deus chama Ezequiel para o vale de ossos secos, a campanha não é esta, mas eu quero que você entenda a mente de Deus. Quando Deus chama Ezequiel para um vale de ossos secos, Ele está dizendo assim: posso eu reviver esses ossos? E Ele fala: tu sabes. O que Deus fez, olha, preste atenção, é trazer ele do secular, trazer ele da realidade presente e levar a ele a visão de Deus espiritual. Porque o nosso Deus está em alta velocidade e você só consegue alcançá-lo, consegue ficar perto dele se você buscar ele a nível espiritual. Porque aquilo que está acontecendo com você hoje, ele já está falando de coisas futuras. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se... Você não está vendo, mas Deus já está na tua bênção. Então quando nós... Olha a mente do guerreiro. A mente do guerreiro. A batalha não aconteceu ainda, mas nós vamos vencer. Eu não entro para perder nesta guerra, porque o meu Deus é grande e Ele me dá a vitória. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meu Deus. O cativeiro foi em 3 vezes.
Jeremias, a primeira vez foi no reinado de Joaquim, aonde levou os jovens, Daniel, Sadraque, levou os jovens. A segunda vez que Nabucodonosor veio contra Jerusalém, ele leva agora o segundo rei Jeconias, leva também ferreiros, homens inteligentes para a Babilônia. E quando isso acontece, Jeremias fala o seguinte, que ele tinha visto um cesto de figos bons. Quem lembra dessa passagem? E tinha visto um cesto de figos bons. Agora, Nabucodonosor deixa em Israel, na tribo de Judá, o último rei, Zedequias. Juntamente com ele, as pessoas de menos importância para a Babilônia. E agora se cumpre a profecia de Jeremias. Olha que interessante. Por quê? Porque Zedequias, achando que ele ainda estava na direção de Deus, mas Deus já tinha determinado que o povo passasse pela dificuldade. Ele se levanta mais uma vez contra o rei da Babilônia. E quando ele faz isso, o rei da Babilônia sentia Judá ao ponto das mães comerem seus próprios filhos. Meu Deus. E agora Zedequias é tirado do trono e é morto no cego. Furaram o olho dele e degoraram seus filhos na sua frente. A Babilônia, meu irmão, muitas das vezes não mata você. A Babilônia, com relação a guerreiros, principalmente aos arqueiros, elas não cortam os braços e as pernas. Ele só tira o olho da mira. Ele tira o olho da mira. Então o arqueiro não consegue mais mirar. Então o inimigo, ele não quer arrancar os teus membros. Ele quer tirar a sua. Eu não estou ouvindo ainda. A sua. Se você perder a visão, não adianta ter armadura, não adianta ter arco, não adianta ter flecha, porque a tua visão está deturpada. Se você começar a colocar os olhos naquilo que acontece hoje e sofrer por aquilo que está acontecendo hoje na tua história, você é um miserável. Desculpa a pergunta. Porque o nosso Deus, como falei, ele já não está mais no hoje. O nosso Deus já está no amanhã. Porque aquilo que era, oh meu Deus do céu, aquilo que era cativeiro, agora já não é mais. Agora é restauração. E o interessante é que agora é colocado no lugar de Zedequias um homem chamado Gedalias, levantado pelo governador, e um dos remanescentes de Israel mata o homem. O povo então, vendo que a Babilônia viria com muita ira, vão para o Egito. Ao invés de correr para Deus, eles correm para o perderam a. Já quando então aqueles
a mente do nosso Deus. Aquele que estavam no cativeiro eram os figos bons. E aqueles que foram para o Egito eram os figos. Como assim? Quer dizer que esse processo que eu estou passando não é o diabo, não. Talvez é Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Talvez o processo que você está passando, você fala, o diabo está me atacando. Não, meu irmão. É Deus que quer trabalhar no teu caráter. Quer mudar a tua maneira de ver. Quer mudar a tua maneira de pensar. Glórias a Deus. De cavas, de comoner, ravas de comer. Eu vou chegar lá. Livro de Jeremias. O negócio está em Jeremias agora. Conhecida a palavra de Jeremias 33:3. Olha aí, nesta hora estou falando de guerreiro, hein? Estou falando de mudança de mente, de posicionamento. Deus quer colocar uma armadura em você, quer te dar armas espirituais, mas se não houver uma conversão de mente, de atitude, de postura, de posicionamento, para que vai servir? É tudo sucata. Vamos lá, Jeremias 33:3. Jeremias agora vai até o rei para mais uma vez tentar, porque os caldeus estavam à porta. Então Jeremias, ele vai agora ao rei, se não me engano é Zedequias que está na posição, e ele fala assim, olha, não adianta lutar contra a Babilônia, porque o nosso Deus já tomou um posicionamento. Mediante a isto, Jeremias agora é preso. O rei fala, olha, você fala demais, você é muito chato, Jeremias. Eu vou pegar você agora, porque você está falando tudo que é o contrário daquilo que eu acho. Porque Jeremias, ele falava o que Deus queria. Mas o sacerdote entendia o quê? Se Deus não fala comigo, que eu sou sacerdote, vai falar com você que é um menino? Mas Deus, ele usa o que ele quer. A forma que ele quer. Do jeito que ele quer. Glórias a Deus. E quando repreende o guerreiro Jeremias começa a pensar de uma forma diferente. Ele começa a pensar que tudo que ele fez não teve sucesso. O seu ministério não tinha dado certo. Porque ele não conseguiu convencer o povo de Deus a mudar a sua maneira de pensar. O que adiantou eu ser chamado quando criança? Por muitas vezes eu apanhei, eu tentei desistir do ministério, e agora estou aqui, nessa situação, preso. Por que serviu então eu receber Jesus como o único, suficiente Salvador? Se eu estou numa situação a qual eu estou, meu Deus do céu, o que é isso? E quando ele pensa que tudo tinha acabado na vida dele, que tudo que ele tinha investido, que Deus não estava olhando para ele, ele ouve uma voz mansa no ouvido dele, dizendo assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que é que Deus estava falando para aquele homem? Ô
mas entenderá depois. O nosso Deus está à nossa frente. E eu preciso mudar a minha maneira de pensar através da oração, do clamor, da fé, entender o que eu estou passando vai passar. Meu Deus, que mistério esse negócio. Tem guerreiro aqui nesta noite? Porque guerreiro assim merece armadura. Glórias a Deus. Deus tremendo. E olha o que Deus responde. Continua a falar com Jeremias. Olha que coisa interessante. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para encher de cadáver homens que feri na minha ira, no meu furor. Porquanto escondi meu rosto nessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde. Como assim? O povo estava indo para cativeiro e Deus estava falando que ia trazer saúde. Você consegue alcançar a mente de Deus? Você conhece realmente o seu Deus? O seu hoje para ele já passou. Ele consegue visitar o seu passado, o seu presente e o seu futuro ao mesmo tempo. Ele vai no teu passado, arranca da mão do diabo tudo que era contra você. Ele vem no teu presente e diz que vai te abençoar. E ele vai no futuro preparar o teu caminho ao mesmo tempo. Você está preocupado com o quê? Querido. Por isso que o crente, ele sempre está com um sorriso no rosto. Ele sempre está numa posição de vitória. Como é que é aquela história? A vaca está por trás, depois nós tira. Deixa lá. Meu Deus do céu. Abra a palavra de Deus. Vamos lá. Romanos. Porque Romanos faz sincronismo com Efésios. Uma palavra muito conhecida dos irmãos. Romanos, capítulo de número 12. Tem água aqui nessa água? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outro capítulo, versículo. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, que também é mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo ele diz, rogo-vos, pois, para Roma, é porque Roma estava em condição de um esgoto a céu aberto. Havia até mutilamento, próprio mutilamento, chicoteamento das pessoas. E Paulo fala, não, te apresentai os vossos corpos, não mutilamento. Mas sim a Deus. Glórias a Deus.
quando ele fala não seres conformados com este mundo, ele está falando de uma forma. Não é verdade? Tem como eu fazer um bolo redondo numa forma quadrada? Não tem como. Então nós não devemos nos conformar na forma que o mundo nos apresenta. A forma do guerreiro é a forma de Cristo. Não é verdade? Quantos que estão na igreja, mas a sua forma é do mundo? A sua mente não foi transformada. E transformação de mente no grego é metanoia. E metanoia é mudança de direção. Quem nunca ouviu falar como é que você vai conseguir resultados diferentes com as mesmas ações? Nunca. Ou você age, toma atitudes diferentes, ou você vai ficar na igreja do mesmo jeito por 5, 10, 15. Por quê? Porque a sua mente ainda não entendeu que você não pode se conformar com o que acontece. Há posições, é guerra espiritual que nós estamos falando. Há posições, meu irmão, que a oração é de guerra. Como assim, pastor Marcelo? Se existe algum mal sobre a minha vida, seja de enfermidade na minha casa, aqui não, diabo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Pega tudo que é seu e sai. Por quê? Porque a minha mente, ela foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Amém, meu pastor? O senhor concorda comigo? Não adianta nada eu carregar uma Bíblia se ela não transformou a minha maneira de pensar. Não mudou as minhas atitudes. E com isso eu não terei resultado. E quando eu não tenho resultado, a culpa nunca é minha. Ou é do pastor, ou é da igreja, ou é do próprio Deus. Mas eu fiz tudo o que era certo. Não fez. Porque o nosso Deus é Deus de resultado. E se não está tendo resultado, a culpa não é dele, é nossa. Glórias a Deus. Aleluia. Tempo desse atrás, eu não sou muito de contar sobre a minha vida, pastor, você sabe disso. Se você entrar no meu Instagram, você vai achar um rapaz de cabelo preto lá, tão velho que é só. Mas no tempo desse eu fui almoçar na empresa, pastora Cida. E a comida não desceu. Parou aqui e não entrou no estômago. E eu lembrei há um tempo atrás de uma profeta que falou para mim que tinha orado por mim no leito quando eu estava muito magro. E eu falei para ela, irmã, não sou eu, porque eu nunca estive nesse estado. Mas a gente que é espiritual entende que tem alguma coisa errada. E a gente começa já a orar. E uma certa feita na empresa, fui almoçar, a comida não desceu, fui socorrido, passei uma vergonha ali no meio de todo mundo, tive que ir para o ambulatório, onde joguei tudo para fora, e isso aconteceu por 3 vezes. Só que a primeira, eu passei vergonha, né? Agora na segunda, já fiquei de mansinho, já fui lá e pá, joguei para fora e voltei. Algo já está errado. Deus falou para mim assim, pega a tua roupa, põe a tua roupa. Peguei e pus a roupa. Sai, vai para a igreja tal. Fui para a igreja tal. Só mais vinha a igreja, um ovinho. Tamanho não é documento não, viu? Um ovinho assim. E a profeta falou para mim, está com problema no estômago aí, né? Deus falou para você que você não vai passar por cirurgia não, viu? É Ele que vai fazer a cirurgia e ainda está estendendo o teu tempo de vida na terra. Eu não sabia de nada, meu irmão. Fiz colonoscopia, endoscopia, fiz exame de baro, fiz tudo que o médico pediu para me fazer, aí saiu o resultado. Ele falou para mim assim, ó, faz exame do barbeiro de Chagas, porque esse exame também dá problema, esse tipo de problema. E eu estudando o problema, eu descobri que havia muitos relatos de pessoas esqueléticas na cama. Olha a visão da irmã.
Quando ele abriu o resultado do exame, negativo, 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 negativo. Deus tinha feito a cirurgia. E é interessante você ver a cara do médico. Mas eu tenho 20 anos de experiência. Eu dou aula. Eu sou um homem que conheço. Ele não sabia o que estava acontecendo. Eu não sei se Deus fez a cirurgia quando eu estava louvando, quando eu estava pregando, quando eu estava dormindo. Eu só sei que os exames deu negativo. Só que tudo que você... Olha, só que a irmã, quando a irmã falou para mim sobre isso, já entra em orar, tem algo de errado. Glórias a Deus. Queria dar testemunho nesta igreja? Não sou muito da testemunho, não. Mas Deus, nesta noite, está fazendo cirurgia neste lugar. Glórias a Deus. Vamos voltar ao texto bíblico. Glórias a Deus. Vamos lá. O vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem você mudar, sem conversão, sem mudança de postura, de posicionamento, você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem guerreiro aqui nesta noite? Vocês estão quase tomando posse da armadura. Não tomaram ainda, mas vão tomar em nome de Jesus ainda hoje. Glórias a Deus. Deus poderoso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Vou ver aqui, meu irmão. O negócio está bom hoje. Estamos andando pela Bíblia. Você gosta de Bíblia? 1 Coríntios, capítulo de número 2. Glórias a Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando, Paulo falando, os testemunhos de Deus, e não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo a esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de espírito e de... Vamos lá. Paulo agora inaugura a igreja de Corinto. Ele fica naquela igreja por 1 ano e meio. E neste 1 ano e meio, ele pregou para novos convertidos. Deus o usou de uma forma extraordinária. Porém, todavia, no entanto, contudo, quando ele vai embora, a igreja continua. Mas agora, aqueles que ficaram na igreja, eles estavam agora usando a sabedoria do homem. Eles estavam usando atitudes humanas. E Paulo agora intervém dizendo para eles: tudo que eu fiz aqui que vocês viram, não foi de mim mesmo. Foi o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Agora, o que me dá um nó na minha cabeça é que Paulo não era qualquer um. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele falava línguas, tinha uma sabedoria extraordinária. E agora ele está falando que ele não usou sabedoria humana. Como assim? O que ele fez com a sabedoria que ele tinha? Não estamos falando de qualquer um. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele é um homem estudado. Foi um homem que falava línguas. E agora ele está
dizendo para mim e para você que tudo que ele fez na igreja não foi da sabedoria humana dele, foi do Espírito Santo. A pergunta que eu faço hoje para você: aonde ele colocou a sabedoria dele? Eu vou responder. Você tem que fazer 1, 2, 3 faculdades. Você tem que fazer pós-graduação, você tem que estar bem profissionalmente. Mas tudo isso não está acima da sabedoria de Deus espiritual. Ela está muito além. O que você vai fazer é pegar todo o teu conhecimento que você adquiriu na terra e colocar à disposição de Deus. Deus está aqui, ó. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo é para o Senhor. Usa como o Senhor quiser. Faça comigo conforme o Senhor quiser. Foi isso que Paulo fez. Por isso que ele fala: a minha sabedoria adquirida é muito pequena diante da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Coisa linda. Vamos lá agora para fechar esse negócio. Efésios capítulo de número 6. Agora, Paulo está falando de unidade. Ele está falando agora das bênçãos de Cristo que estão à sua disposição. Você sabe quem é a igreja diante de Cristo? A Bíblia diz que o mal não prevalecerá às portas da igreja. A igreja de Deus é poderosa. Nação santa, povo escolhido. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você está com um fuzil na mão e o diabo assim, ó. Nós estamos correndo do diabo com um fuzil na mão e jogando estilingue na gente. A hora que você parar e entender qual é a posição da igreja na terra, o diabo, ó, o cachorro, ele corre atrás do gato até a hora que o gato fala: espera aí. Meu irmão, quando o gato se arrepia todo e mostra a unha, cachorro, ó, bate em retirada. Mudar a maneira de pensar. Tem que entrar na igreja feliz, porque Cristo é contigo. Ele está mudando a tua história. O hoje não importa. O que importa é o amanhã. Hoje eu não tenho comida, mas amanhã meu celeiro vai estar cheio. Hoje estou enfermo, mas a qualquer momento Ele pode fazer uma cirurgia e dizer para você: tu está curado. Aí Deus fala assim: não, eu vou fazer a sua cirurgia. Eu estou estendendo seus dias na terra. Sabe qual é a parte mais difícil disso tudo? É você segurar a palavra e dizer: quem falou foi Deus, Ele é fiel, Ele vai fazer. Porque todo mundo diz: não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O diabo diz: é mentira, mas eu estou agarrado à palavra. O guerreiro está agarrado à sua espada, ao seu escudo, e ele diz: não, o Deus que determina a minha ação, a minha fé. Quando Paulo lhe fala da armadura de Deus, a única armadura que ele conhece era a armadura romana. Porque ele era de Roma.
segundo alguns teólogos, diz que Roma era um exército cheio de táticas de guerra. Era o exército mais poderoso da terra. E ele agora está semelhando a igreja de Cristo a esse exército. Por quê? Porque a igreja de Cristo é poder. Olha o posicionamento mudando, a maneira de ver a igreja, né? Tem gente que fala mal da igreja, não ajuda a igreja, não quer dizimar, não quer fazer nada, mas a igreja é poderosa, meu irmão. A igreja é poderosa, a igreja é poderosa em Cristo. Segundo alguns teólogos, irmão, o exército romano ele tinha uma tática de guerra. E essa tática de guerra era através da sua armadura. O exército romano, entre várias armaduras que eles tinham uma armadura que na frente era muito bem protegida. Não tinha como acertar nada na frente. A frente era bem protegida. Porém, as costas não. Vamos lá, vou repetir. A armadura do soldado, uma das armaduras era essa. A frente era sólida, muito bem protegida. Mas as costas, não. E isto tinha um porquê. Vem cá, pastor, levanta aí. Vou usar o senhor nessa administração rápida aqui. Por quê? Porque eles entendiam que se um soldado lutasse protegendo a costa, vai lá, pastor, do outro, aqui ó. Por quê? Eles tinham medo, porque atrás era fraco, mas tinha um irmão aqui ó, me resguardando. Vira para lá, pastor, ajuda aí. Vira para cá agora, luta, pastor, vai disparar. Isso, vai, vira para lá. Ó, aqui ó. E quando Paulo ele diz na palavra que a sua luta não é contra carne e sangue, é contra a potestade, ele está dizendo assim, ó, não vire e enfie a espada nas costas do teu irmão. Por quê? Porque esse irmão, ele está guardando a minha retaguarda. Agora, se eu virar e atacar o próprio irmão, vai morrer ele e vai morrer. Glória a Deus. E uma das táticas do diabo é fazer você falar mal do teu irmão. É matar o teu irmão, na verdade, de forma terrível. Porque o crente, quando quer fazer mal, meu irmão, é pior do que o mundo. Porque ele usa na própria palavra de Deus para amaldiçoar. E Paulo diz, não é contra carne e sangue que você está lutando, é contra potestades, é contra demônios. Já tem guerreiro aqui? Glória a Deus. O interessante, meu irmão, é que o escudo é o escudo da... Alguém pode repetir? Fala alto, meu irmão. Escudo da? E a palavra é a espada do? Peraí, então tem um escudo e tem uma espada, não é verdade? Você tem fé? Quem tem fé? Glória a Deus. A fé é poderosa, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé vai colocar você aonde Deus está. Porque aonde Deus está não é a realidade que você está passando. Hoje eu estou bem, mas aonde Deus está falando que a bênção está chegando. A bênção está chegando. A bênção está chegando. A bênção está chegando. Amém? Levanta sua mão assim, mano. A bênção está chegando. Glória a Deus. Mas eu não consigo ver.
que bater para amanto. Glória a Deus. Cadê? Lavando e comer. Todo mundo diz, mas não vejo. Lavando piante que avasturiva. Aramando e evado que tudo é lindo na igreja. Lavando e erati que o bateva. Mas não vejo decai. Aravasti como mulher na chubere. Então vocês estão dizendo que a fé ela é poderosa, é verdade, irmão? Então você só vai para a guerra só com o escudo. Você vai para a guerra só com o escudo? Oh, meu Deus do céu, não tem outra coisa. Você vai para a guerra só com o escudo? Não. Vai com a espada. Por quê? Porque quando alguém atacar a irmã vai falar assim: eu creio em Jesus Cristo. Aleluia. Você se defende? Deus. Aí eu falo assim: a irmã não vai dar nada, a irmã não é nada. Aí você fala assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. O que você faz? Glória a Deus. A pessoa cala na hora. O diabo sai de cena. Em nome de Jesus. Hã? Então eu vou fazer isso de uma forma rápida. Fé, palavra. Fé, palavra. Fé, palavra. O que você está fazendo? Alguém tem um palpite aí, pastor? O que eu estou fazendo? Eu estou guerreando, eu estou lutando. Eu estou lutando por quê? Porque eu estou usando a minha fé, mas também estou usando o meu conhecimento de palavra. Agora, se eu não leio Bíblia, se eu não tenho EBD, se eu não consigo entender como é Deus, a Bíblia diz em Oséias 4, versículo de número 6, que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento de mim. E quando eu vou lá em 1 Samuel, aonde, meu Deus do céu, Ana é abençoada, meu Deus, quando eu vou em 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que Eucana conheceu a Ana e Deus se lembrou dela. A palavra conhecer na Bíblia é de intimidade entre um homem e uma mulher. Então eu volto em Oséias 4, versículo 6 e digo: meu povo está sendo destruído porque falta intimidade comigo. E intimidade só vai se conquistar através de oração e é através de conhecimento, porque ninguém casa com quem não conhece, ninguém dá filho para cuidar para mãe desconhecida, ninguém empresta carro para viajar para quem você não conhece, não presta nem para parente, imagina para quem você não conhece. Como então eu vou entregar a minha vida, meu pastor, para Deus se eu não conheço Ele? Deus fala: entrega a sua vida, você não te conheço. Tem guerreiro aqui? Amém. Então o guerreiro tem que conhecer o general de guerra. Tem que conhecer, senão ele não obedece nada. Não obedece, irmão. O filho não está obedecendo nem pai, que está aqui vivo. Imagina Deus que ele não vê. Não obedece, irmão. Está faltando obediência lá, né? Está faltando obediência lá, né? A minha irmã tem autoridade, viu? Da cavalo. Eu vou dar autoridade para você, viu? É como se eu não falasse do que eu fiz, cara. Ixi, tá, do que me der. Eu já vi isso aí, viu? Desse sentido, né? A tua autoestima está, ó, né? Porque não olham para ti, não conversam com você. Vai lá, pastor, me ajuda aqui. E com
Deus fala que vai mudar essa história, viu? Vai dar honra para você lá dentro. Vai dar honra, viu? E é hoje, viu? Hoje é basta. Hoje é basta. Vou eu tratar, diz o Senhor, e tu fica quieta. Vou eu tratar e você fica calada. Equipe dúvida. Quando Deus diz que vai prosperar você profissionalmente, Ele vai. Tem algo novo chegando para você. Aleluia. É interessante que não é da onde você imagina. Porque se for da onde você imagina, é como se Deus não fizesse nada. Lembra dos 300 de Gideão? Deus falou para Gideão: os medrosos podem mandar embora. Os medrosos, os covardes, eu não quero. Deus já falou assim: os covardes, eu não quero. Aí ele fala de tocha, fala de buzina e fala de cântaro quebrado. Meu Deus! Buzina, palavra de Deus. Cântaro quebrado, guerreiro aquebrantado diante de Deus. Homem que se Deus não está atrás de homem forte, meu irmão. Ele está atrás de homem que se arrepende. Diz: eu errei, agora eu vou mudar. Deus não está atrás do forte, não. E as tochas acesas? Alguém tem um palpite? O Espírito Santo de Deus. Era 300, divide de 100, rodeia lá, e vão todo mundo buzinar, tocha acesa, olha o subimigo, ó. O tempo já está avançado. Vou pedir para que você fique de pé nessa noite, guerreiro aqui. Eu estou entregando uma armadura para você, mas essa armadura, ela é com uma mente diferente. Um guerreiro com mente diferente. Quem já viu, né, aqueles pugilistas, né, que tem aquele primeiro encontro? Parece que nunca fala. Olhando para o outro, seu cara feia. É assim, não é? Os homens os valentes de Davi tinham a cara de leão. Você consegue olhar para uma cara de leão assim e ficar olhando? Nem de pitbull eu consigo imaginar de leão. São homens com cara de leão. Olha aqui, ó. Olha um cara de leão. Vai já mexer com um deles também. Homens com cara de leão. O interessante que quando Deus escolhe Gideão, Ele fala: varão valoroso, é você que eu vou usar contra os medianitas. É você que eu vou usar. Olha, eu quero falar algo para você. Deus acredita mais no teu potencial do que você mesmo. Deus acredita mais no teu potencial, na tua vitória, do que você mesmo. E quando ele fala isso para Gideão, Gideão: mas a minha casa é a menor de Israel, eu sou o menor. E quando Samuel ele entra na casa de Jessé, o belemita, passa Samar, passa Abinadab, passa aqueles homens bonitos, fortes. E Deus está falando assim: não é esse, não é esse, não é esse. Samuel, não vejo como o homem vê. O homem não é de aparência, mas é o som, é coração. E aí ele pergunta: acabaram os mancebos da tua casa? E Jessé fala, ele começa aqui a tentar, mas ele fica pensando: tem um lá, o menor, Aí ele fala assim: não nos assentaremos à mesa enquanto o menor não chegar. Abinadab pensou que era ele, Samar pensou que era ele. E Deus: eu não estou atrás do maior, eu estou atrás do... E o
menor para Deus é aquele que se aquebranta, aquele que busca, aquele que se arrepende. Olha, quando eu falo de Davi, Davi foi um homem guerreiro, um dos melhores reis de Israel, mas quando aquele homem errou na vida dele, ele fez tanta coisa errada, mas em todas as eras ele se arrependeu. Aleluia. E ficou como um homem conforme o coração de Deus. Olha aí. Deus não está atrás daquele, ele está atrás que se arrepende, que vê que errou e fala, não vou cometer mais, eu quero mudança de vida. Deus está atrás desse, viu? Aquele que acha que é bonitão, ternão, cheio de dinheiro, carrão, isso aí é o coitado. Deus está atrás daquele que pode até ter tudo isso, mas o seu coração, porque Deus não vê a aparência, né? Tem cara de rico, mas Deus conhece o coração. Tem cara de rico, mas Deus conhece o coração. Glória a Deus. Amém? Vamos estar orando nesta noite. Glórias a Deus. Sentar, andar e resistir. Essa é a palavra de Efésio. Se posicionar, saber qual é a tua vitória em Cristo. Aleluia. Andar na luz de Cristo e usar a armadura. Saber que a bênção do seu irmão é a sua bênção, que na unidade é que ele determina a bênção, e reino dividido não subsiste. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Glórias a Deus. Ficarei ainda um tempo por aqui. Que Deus abençoe você. Tem guerreiro aqui nesta noite? Se deixar, ver a vigília, irmã. Se deixar, um pouquinho atrás dele. Amém? Se deixar Deus falar, Deus vai falar. Né? Porque Deus não dorme, né? Você dorme, mas Ele não. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus. Ó Pai, a tua palavra diz, ó Pai, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro a tua palavra diz, ó Pai, sujeitai-vos a Deus. É necessário sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja. Meu Pai, que eles se amem, Pai, que eles invistam na sua vida espiritual, que entendam que são valiosos para Deus e para a sociedade. Pai, que aonde trabalha são importantes, que no meio da sua casa você é importante, que você é importante para os teus filhos, que você é importante para o teu pai, que você é importante para o teu marido, que você é importante para essa sociedade e para esse país, e principalmente, que você é importante para este Deus, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Pai, que nesta hora, Pai, através desta palavra, Senhor, possa haver mudança individual, de tal maneira, Senhor, que eles possam olhar o próximo com amor, porque se ama, vai conseguir amar o próximo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus, querido Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eis aqui o seu povo, a sua igreja, seu escolhido, a tua igreja está aqui, que o Senhor esteja sempre conosco, nosso Senhor, sempre o nosso convidado, que está aqui no nosso meio, fazendo aqui o seu querer, nos ensinando, nos dando saúde, que a gente possa continuar como guerreiro, que sabe manejar a sua palavra, né? Em nome de Jesus, principalmente que a gente tenha um coração aquebrantado, né, perante o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixe mas livre do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Olha, coloca essas mãos na posição de segurar, de receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando nesta noite, mas façam força para glórias a Deus. Porque grandes são as bênçãos que os anjos do Senhor dispensam aqui nesta noite. Santo é o teu nome, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos vamos dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que
Soberano Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Eu creio. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar. O choro do